Vocação para servir. Este é o tema central da nossa série de mensagens que iniciamos no último domingo. E iniciamos aprendendo que devemos servir com alegria através da nossa adoração. O tema, ele é fascinante, pois nos desafia a pensar nas mais diversas possibilidades que o próprio Deus nos oferece para que prestemos a Ele o nosso melhor serviço, sempre com imenso prazer e gratidão. Aliás, prazer e gratidão devem conduzir todos os nossos atos de serviço a Deus, sempre buscando no Criador orientações para que sejamos instrumentos de bênçãos em suas mãos. Sem prazer e gratidão, nosso serviço perde o sabor e passamos a executar o nosso trabalho tão somente por obrigação. Obrigação que se torna um fardo do qual rapidamente desejamos nos livrar. A escolha do texto lido para a mensagem nesta manhã registra uma entre as mais diversas experiências vividas pelo profeta Jeremias em todo o seu ministério. A história é anterior ao cativeiro. Deus, através do profeta, continua dando ao povo a oportunidade de arrependimento, modificando assim o rumo da história, diante das inúmeras dificuldades que poderiam ser evitadas, entre elas o cativeiro. Deus permite ao profeta a possibilidade de vivenciar uma experiência belíssima, contudo forte e desafiadora. Deus o desafia a aprender, não no templo ou em qualquer outro lugar sagrado de adoração para o povo de Israel, mas em uma olaria, onde o oleiro seria o seu educador. Deus conduz o profeta a um local diferente, sem altar, sem qualquer outro objeto de adoração, para ensinar através de uma atividade talvez por ele, nunca imaginada, com um ritual de aprendizado totalmente diferente daquilo que estava habituado. Na olaria, o profeta deveria observar cuidadosamente todo o trabalho que ali era realizado e pessoalmente concluir sabendo que o exemplo vindo daquela olaria caberia à vida de todo o povo de Israel. Vaso e oleiro, massa e modelador, criador e criatura frente a frente. O profeta deveria aprender sobre como Deus também desejava trabalhar com o seu povo, modelando-o em perfeitas condições através da sua palavra. Compreender que Deus aparece primeiro como oleiro soberano de toda a criação, como grande modelador da história que tem tudo sob o seu controle. Ao analisarmos o texto lido, é possível concluir que para ser um vaso de forma perfeita, pelas próprias mãos de Deus, duas grandes iniciativas deveriam ser executadas por parte do povo de Israel. Iniciativas essas que devem acompanhar todas as pessoas que desejam servir verdadeiramente ao Senhor. Em outras palavras, exercer a diaconia, ministério de todo verdadeiro cristão, como ato de entrega incondicional, que na linguagem bíblica nos coloca
tão somente na condição de servos do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja para que vejamos cuidadosamente cada uma destas duas questões que Deus coloca ao seu servo no passado. A primeira delas, nós encontramos entre os versículos 2º e 3º, principalmente, é a disposição para aprender. A disposição para aprender. De acordo com o relato bíblico, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Ao falar, tudo foi sendo criado. Haja luz e houve luz. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher foram criados. O falar de Deus que criou o mundo, que transformou situações, que abriu o mar, que libertou o povo, que fez do céu chover maná no deserto, que sarou doentes, que ressuscitou mortos, que deu vista aos cegos. É este falar que decide agora falar ao coração do profeta através do trabalho de um oleiro, para que o povo aprendesse que no falar de Deus as coisas acontecem. Na história lida, Deus fala ao seu servo com o propósito de ensinar. A visita à olaria seria uma aula prática no aprendizado do profeta. Há um propósito do Criador ao mostrar a fragilidade do barro e sua dependência total do oleiro para executar toda a criação. Para a nossa melhor compreensão do porquê da iniciativa divina, algumas informações são de extrema importância. Por exemplo, nós sabemos que quando o oleiro decide construir uma nova peça, há um processo cuidadoso na escolha do barro que será utilizado. Ou seja, já existe um projeto definido quando da escolha do barro, antes mesmo dele ser extraído do solo. Existem jazidas próximas a rios, fontes, lençóis freáticos. Nesses lugares, o barro é de boa qualidade, de fácil manuseio e fácil também de ser extraído. Quando a jazida está longe da água, o trabalho é mais difícil, havendo um esforço maior para a extração do barro. O barro, quando extraído, vem carregado de impurezas e precisa passar por um cuidadoso processo de limpeza. Amassado com os pés e mãos e com a imprescindível utilização da água, a limpeza vai, pouco a pouco, purificando o barro, para que posteriormente o vaso comece a ganhar os primeiros contornos. A atitude divina é pedagógica. Deus decide ensinar o seu povo através do profeta e encontra no seu servo disposição para aprender. Há uma verdadeira sintonia entre a ordem divina, desce a casa, e a obediência profética, desci a casa. Ali havia uma obra para ser observada, mas também havia a necessidade de escutar a voz de Deus, através do trabalho do oleiro e de maneira silenciosa aprender as suas lições. A atitude do profeta nos ensina que escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um ato ideológico, podemos ouvir qualquer coisa e não nos interessarmos por ela. Aqui, escutar é um ato do Espírito, é o parar para aprender, em outras palavras, é o comprometer-se integralmente com o projeto do reino de Deus. Aprendemos que para escutar a voz de Deus, faz-se necessária muita disposição, comprometimento com a obra divina e com o oleiro que é o próprio Deus. Ou seja, não podemos sofrer da crise da indisposição, tão presente na vida humana, demonstrada através de gestos, atitudes e palavras frente ao trabalho divino. Sem disposição não há reconstrução, não existindo também
possibilidade alguma de cumprimento do chamado de Deus para o trabalho do reino. O profeta estava disposto a colaborar com as necessidades do seu povo, aprendendo à luz da experiência daquele humilde oleiro. Havia disposição para construir um projeto novo, um futuro novo, preparado pelo próprio Deus, como demonstração do seu grande amor à nação. A disposição para aprender, através de um conteúdo não imaginado, modelou o profeta para o exercício do seu ministério, trouxe autoridade na sua pregação, capacidade de leitura do seu mundo e da realidade do seu povo, e sensibilidade às necessidades que deveriam ser enfrentadas para a verdadeira conversão de uma nação distante do Criador. Porém, irmãos e irmãs, tudo isso, toda esta disposição do profeta em aprender, nos conduz ao segundo passo dado por Jeremias após a sua disponibilidade e a sua decisão em aprender. Estou falando aqui da submissão para servir. Isso fica claro a partir do 6º versículo. Submissão para servir. Após observar cuidadosamente o trabalho do oleiro, Deus faz a seguinte pergunta ao profeta: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Nas mãos de Deus, o oleiro maior, Israel seria reconstruído, não passaria pela experiência amarga do cativeiro e ganharia uma nova forma com base nos moldes divinos. A única exigência era a submissão ou obediência às orientações do próprio Deus. O aprendizado deveria acontecer observando o agir do oleiro e seu trabalho com o barro, observando o cuidado do oleiro em cada detalhe, para que aquela massa se transformasse em um perfeito vaso. Nós vivemos na época do personalismo ou individualismo. O ser humano tem uma forte tendência ao mandar, ao dar ordens, ao desejo imenso de ser obedecido. Há pessoas com extrema dificuldade em receber ordens, são pessoas insubmissas à liderança. Difícil quando vivemos experiências em grupos de trabalho, onde a maioria não foi ensinada a obedecer, tão somente a mandar. Pessoas que nunca receberam ordens, apenas exercem a atividade patronal. Isso pode acontecer nas mais diversas áreas da vida, inclusive no ambiente eclesiástico. A sociedade nos cobra sermos independentes, autossuficientes, livres de qualquer domínio. Nesse contexto, fica difícil para alguns cristãos entenderem e até aceitarem a questão do senhorio de Cristo, do domínio e da dependência total de Deus. Não conseguem entender o que significa ser vaso de bênção como verdadeiro discípulo de Cristo. Para entendermos e aceitarmos esse fato, tomemos como exemplo o próprio Jesus Cristo, conforme as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, do 6º ao 9º versículos. Subsistindo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto lido é extremamente desafiador. E ele nos desafia à compreensão da mensagem divina e à submissão da sua igreja às ordens de Deus. O profeta passa por uma experiência ímpar que deveria repassar para todo o povo. Isso deveria
ser para Israel um ato de decisão incondicional. Israel deveria se colocar submisso às ordens divinas e deixar que Deus mesmo trabalhasse a sua vida, pois onde existe orgulho, Deus não pode agir. Para a ação direta e concreta de Deus, faz-se necessário entender o chamado divino e colocar-se sensível às suas ordens. A insensibilidade humana ao toque divino impede que mudanças vindas do céu se tornem realidade em nossas vidas. Jeremias estava sensível às necessidades do seu povo, porque conhecia a sua missão. Lembremos ainda que a palavra submissão, no sentido bíblico, tem estreita ligação com o conceito de obediência. Portanto, podemos afirmar que é tempo de declarar como servos, como servas do Senhor, o verbo obedecer. Nosso mundo carece de homens e mulheres conscientes da obediência ao Criador. Nossas famílias e igrejas somente serão abençoadas quando humildemente reconhecermos a soberania do Deus eterno sobre os nossos lares e ministérios que exercemos na casa do Senhor, e assim juntos nos prostrarmos diante da insuperável autoridade divina. A narrativa bíblica nos confronta com a nossa prática cristã, para que nos coloquemos sensíveis na mão de Deus, disponíveis ao trabalho e abertos às mudanças vindas do seu Espírito. Na avaliação divina, se nos recusamos à mudança, é preciso rejeitar totalmente a massa, visto que Deus quer modelar o ser humano com a sua palavra e não com a sua força. O modelar de Deus vem através de suas bondosas mãos, que nos conhece como barro impuro, que necessita de cuidados e limpeza para que sejamos transformados em vasos de bênção para a sua honra e glória. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos que somos tão somente barro, estamos quebrados e constantemente procuramos remendos. Deus é o grande oleiro da história humana. Diante dele não adianta disfarçar. Ele conhece os nossos defeitos, sabe onde estão os menores quebradiços da nossa vida. Com amor eterno, Deus deseja nos reconstruir, desde que estejamos dispostos e submissos às orientações da sua palavra. Somente assim seremos vaso de bênçãos na mão do Senhor. Vocação para servir. A história estudada nesta manhã visa apresentar a imagem de um Deus que continua servindo com amor, preocupado com a sua criação. Mas enfatiza também a atitude humana para com Deus. Serviço a Deus é serviço de servo. Deus dá ordem, compete ao servo simplesmente obedecer, pois Deus não nos deve nada. Somos nós que devemos tudo a Ele. Portanto, o servo não tem direitos de exigir coisa alguma onde Cristo é o Senhor do reino. Para os escribas e fariseus do tempo de Jesus, a relação entre Deus e o ser humano era uma relação contratual. Eu dou e Deus faz. Biblicamente, Deus não está obrigado a recompensa alguma. Tudo que dele recebemos é tão somente em virtude do seu imenso amor. O que chamamos de recompensa está representado pela bondade divina e pelo sacrifício de Cristo em nosso favor, feito na cruz. Prestamos serviços com amor, devido Ele ter nos amado primeiro. Sua misericórdia manifestada na cruz não tem preço. Seu serviço por nós nunca poderemos pagar. Quem como cristão pensa em ter feito tudo, não tem direitos de fazer exigências a Deus. Como servos de Deus somos livres da necessidade de nos projetar, de sobressair,
de sermos aplaudidos, não temos a necessidade de projeção, no sentido de aparentar algo que não somos, uma fé que não temos, sacrifícios que não fazemos, posição que não ocupamos. A necessidade de projeção nos faz injustos, cruéis nos nossos juízos, porque julgar os outros é uma maneira de ressaltar-se a si mesmo. Não precisamos de arranjos humanos, pois arranjos humanos tão somente demonstram a imperfeição do vaso diante de Deus. Precisamos sim do toque divino e cheio de amor, daquele que é o oleiro maior, oleiro que tem os moldes perfeitos da nossa vida, que conhece o nosso interior, que sabe das nossas necessidades, que sabe das nossas limitações e que deseja nos moldar segundo a sua própria vontade. Somos vocacionados, irmãos e irmãs, para servir com amor, com dedicação, com imenso prazer e infinita vontade de conduzir outras vidas à verdadeira reconstrução sob a orientação do oleiro maior, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim Deus nos abençoe e nos use como vasos de bênçãos em suas mãos. Amém.